Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Amados, aqui é o professor Fábio Machado e hoje estarei com vocês para dar prosseguimento à exposição do livro do profeta Jeremias. Hoje irei expor do capítulo 9 até o capítulo 12. No capítulo 9, o profeta prossegue desejando que sua cabeça fosse uma fonte de águas e os seus olhos um manancial de lágrimas para lamentar por todos os que morreram. Também desejava um lugar de refúgio bem distante para ficar longe daquele povo por causa da sua impiedade, condenando o pecado e ameaçando os juízos de Deus por causa dele, e lamentando amargamente ambas as coisas, como alguém que não se alegra com a iniquidade, nem fica satisfeito com as calamidades. Do verso 1 ao verso 8, ele expressa aqui a sua grande tristeza pelas desgraças de Judá e Jerusalém, e o seu ódio pelos seus pecados de adultério, traição, falsidade, engano, calúnia e mentira, que trouxeram tais desgraças a eles. Nos versos 9 ao 16, ele justifica Deus na grandeza da destruição trazida sobre eles, enumerando cada um dos seus pecados. Nos versos 17 ao 22, ele convoca outros para lamentar o triste caso de Judá e Jerusalém, inclusive considerando contratar pranteadeiras e exortando as mulheres a ensinarem suas filhas a lamentar e umas às outras a prantear. Dos versos 23 a 26, ele lhes mostra a loucura e a inutilidade de confiar na sua própria força ou sabedoria, nos privilégios da sua circuncisão, em qualquer sinal externo, exceto em Deus e somente nele. No capítulo 10, nós podemos conjecturar que a profecia desse capítulo tenha sido transmitida depois do primeiro cativeiro, no tempo de Jeconias e Joaquim, quando muitos foram levados à Babilônia. Pois aqui há uma dupla referência. Nos versos 1 e 2, aqueles que foram levados à terra dos caldeus, uma nação famosa acima de qualquer outra, pela idolatria e superstição. E aqui eles são advertidos contra a contaminação do lugar, para que não aprendessem o caminho das nações e suas religiões. Dos versos 3 a 5, pois a sua astrologia e idolatria eram loucura, uma confiança estúpida em coisas que não podem salvar. Dos versos 6 a 9, da mesma maneira, eles são exortados a aderir firmemente ao Deus de Israel, pois não há ninguém como ele, o único que pode salvar e em quem se pode confiar é o Senhor, o incomparável. E os adoradores dos ídolos eram loucos e insensatos. Dos versos 10 ao 13, ele é o Deus verdadeiro, que vive eternamente e que governa o mundo. Nos versos 14 e 15, isso ficará evidente no dia da sua visitação. No verso 16, por isso seu povo é feliz, porque ele é a sua herança. Nos versos 17 e 18, aqueles que ainda permaneciam na sua própria terra são advertidos contra o sentimento de segurança e aconselhados a se preparar para fugir e a esperar aflições, pois seriam capturados. No verso 19, o profeta sofre e lamenta essa calamidade, usando a figura de uma enfermidade incurável. Nos versos 20 e 22,
a destruição e a devastação viriam pelas mãos de um inimigo estrangeiro, que Deus enviaria sobre eles por causa do seu pecado. Dos versos 23 a 25, Jeremias reconhece que o destino do homem não depende dele, pois não sabe dirigir seus passos. Pediu que Deus o corrigisse, mas com justiça e compaixão, para que não fosse reduzido a nada. E ora para que Deus derrame sua ira sobre as nações que não o conheciam, porque atribuía a elas a idolatria a que os judeus se envolveram. No capítulo 11, dos versos 1 a 7, Deus, por intermédio do profeta, lembra o povo do concerto que ele tinha feito com seus pais e do quanto ele tinha insistido, como condição do concerto, no fato de que eles deveriam ser obedientes a ele. Nos versos 8 a 10, ele os acusa de que, na sucessão aos seus pais e em aliança entre si mesmos, eles tinham se recusado obstinadamente a lhe obedecer. Dos versos 11 ao 13, ele ameaça puni-los com a destruição total pela sua desobediência, especialmente por sua idolatria, e lhes diz que os seus ídolos, embora numerosos, jamais poderiam salvá-los. No verso 14, e que o próprio Jeremias não deveria orar por eles, pois o Senhor não os ouviria. Dos versos 15 a 17, ele também justifica os seus procedimentos, por terem trazido todo esse mal a si mesmos, pelo prazer que têm em praticar o mal. Era por sua própria loucura e deliberação. Nos versos 18 e 19, aqui nós vemos um relato de uma conspiração formada contra Jeremias por seus compatriotas, os homens de Anatote. A revelação que Deus fez a ele. No verso 20, nós temos a oração de Jeremias contra eles. E nos versos de 21 a 23, uma predição dos juízos de Deus sobre eles. Por causa disso, os jovens morreriam à espada, e os filhos e filhas de fome, e não restaria nenhum deles. No capítulo 12, nos versos 1 e 2, nós temos aí a humilde queixa que o profeta faz a Deus ao considerar o sucesso que os ímpios tinham em seus costumes ímpios. Nos versos 3 e 4, o seu apelo a Deus a respeito da sua própria integridade, com uma oração para que Deus, pelo bem do povo, trouxesse um fim à impiedade deles. Os versos 5 e 6, nós temos a reprovação de Deus ao profeta, pela sua inquietude com seus problemas atuais, pedindo-lhe que se preparasse para problemas maiores, pois até mesmo sua família transformou-se em seus inimigos. Dos versos 7 ao 13, uma triste lamentação pela deplorável condição atual do Israel de Deus, desamparado, entregue nas mãos dos inimigos, rebelde a Deus, por isso odiado, devorados pela espada divina, sem tranquilidade, numa terra que nada produz. Dos versos 14 ao 17, nós temos uma promessa de misericórdia ao povo de Deus, em uma proclamação de ira contra os seus vizinhos, que ajudavam a aumentar a sua aflição. Deus iria tirá-los do seu meio e os levaria para a sua própria terra, mas com uma promessa de que, se as nações vizinhas conhecessem os caminhos do Senhor, se uniriam ao povo de Deus
e viriam a compartilhar com eles os seus privilégios. Porém, se não quisessem, seriam exterminados. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje. E eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos o capítulo 9, os versos 23 e 24, que diz assim: Assim diz Yahvé: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte no seu poder, nem o rico nas suas riquezas. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer-me e compreender-me, pois eu sou Yahvé, o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, porquanto são essas virtudes nas quais tenho grande prazer, assevera o Eterno. Queridos, esse texto faz-nos refletir sobre o que tem sido a nossa busca, o que nós, como cristãos, temos buscado, o que nos alegra, em que nós nos gloriamos, nas nossas conquistas, nas bênçãos que conseguimos, ou nós conseguimos compreender o que o Senhor nos fala? Será que nós temos nos esforçado em conhecer e compreender a Deus? Temos nos dedicado nisso? Será que de fato nós temos buscado sermos leais, agirmos com justiça, com honestidade e integridade? Porque o texto diz que são essas virtudes nas quais Deus tem grande prazer. Que possamos pensar a esse respeito, meditar nessas palavras, e que, se porventura isso não tem sido o foco das nossas vidas, que nós possamos abrir os nossos ouvidos e que a partir de então elas possam ser o nosso anseio e o nosso desejo. Que Deus os abençoe e um bom dia de meditações a todos. E até amanhã, se Deus quiser.